E essa recessão, né, ou iminente recessão, jogou fora diversos dos nossos planos que a gente tinha pela janela. As 7 vacas gordas representam 7 anos de bonança e fartura para toda a terra do Egito. Mas as 7 vacas magras, elas representam 7 anos de fome e miséria. Esse é o episódio número 15 do podcast da Finanças para Dois, como o coronavírus jogou nossos planos pela janela. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio daqui do podcast da Finanças para Dois. Meu nome é Ricardo Fiorelli, sou planejador financeiro de casais e eu ajudo pessoas como você a se organizar financeiramente para ter mais tempo de qualidade com a família. Claro, né? Usando o dinheiro como uma ferramenta para proporcionar uma vida melhor. E para começar esse episódio, é um episódio difícil de ser gravado, porque o que está passando no mundo é uma coisa muito séria, né? E a gente precisa falar isso e eu senti a necessidade de trazer esse conteúdo para vocês, para conseguir passar um pouco do que eu estou fazendo na minha vida pessoal, do que eu estou falando para os meus clientes, como se comportar diante dessa situação do coronavírus que está acontecendo aqui no Brasil, né? Todo mundo ficando em casa, algumas pessoas perdendo a renda ou diminuindo a renda, ou com medo, né? Porque ainda não se desenrolou um pouco essa história. E eu não sei o que você está lidando com tudo isso, ou como você está lidando com tudo isso que está acontecendo com o mundo, né? Tem gente que está com medo de sair na rua. Existe um inimigo invisível que nos deixa em estado de alerta o tempo todo. E para quem consegue ficar em casa e quem pode ficar em casa, continuar trabalhando com essa mudança de rotina é um pouco desconfortante. A gente está trabalhando em modelo de home office, algumas pessoas com filho pequeno em casa, correndo e fazendo bagunça e chamando atenção a todo momento. E é difícil para a gente conseguir até se organizar, né, com essa mudança tão repentina de rotina, né? E essa recessão, né, ou iminente recessão, jogou fora diversos dos nossos planos que a gente tinha pela janela, né? Eu tinha vários planos para esse ano de 2020 e acabou que a gente mudou ou a gente vai adiar alguns planos que a gente estava tendo. Eu não sei como vocês estão por aí, né, mas no meio de todo esse caos e de tudo que está acontecendo, eu ainda tive que fazer, eu e a André, a gente teve que fazer uma mudança de apartamento, então trazendo todas as coisas para um apartamento novo, para um lugar novo, porque daqui a alguns meses a nossa filha vai nascer e a gente precisa estar preparado para receber, né, recebê-la com segurança e carinho, né? Então, isso é o que está passando na minha vida e tenho certeza que muitas coisas também estão acontecendo na vida de vocês, né, de mudanças de rumo, mudanças de planejamento e o que a gente vai fazer nesse momento, né? Muitos planejadores financeiros estão alertando sobre as diversas oportunidades na Bolsa de Valores que estão surgindo, e isso é verdade, tem muita empresa que está barata nesse momento, né? A gente precisa estar de olho nisso e a gente precisa estar de olho também nas pessoas que estão diminuindo a renda ou com medo de perder essa renda. Então, eu vou falar um pouco desses dois mundos aqui nesse episódio. E sempre, né? Eu falo de você sempre aproveitar o dinheiro que você guardou, seja numa reserva financeira, seja num planejamento que você estava fazendo, para você ter uma vida mais rica, né? Você usar esse dinheiro como uma ferramenta para você viver melhor. Claro que quem tem reservas está um pouco mais tranquilo, dependendo do tamanho da sua reserva, você está um pouco mais tranquilo com isso, né? Com essa situação repentina que aconteceu, porque a reserva existe para isso, e quem não tem reserva precisa se readequar, né? Se não se readequou antes, né, e muita gente começou a ganhar dinheiro há pouco tempo, né, alguns anos, e mudando o ritmo de consumo, mudando a melhora do consumo, hoje tem um bom ensinamento para conseguir readequar esse estilo de vida, né? Esse estilo de vida que foi construído durante vários anos e agora a gente precisa se readequar. E claro, usar essa oportunidade, né, que essa crise está trazendo para a gente,
para ter mais tempo de qualidade com a família, porque isso é o que é mais importante, isso é o que mais vai fazer de valer a pena tudo isso que a gente está passando, né? E, claro, aproveitar as oportunidades de investimentos também fazem parte disso, né? Eu vou falar um pouco disso nesse episódio. Mas como a gente está tendo, né, e meio que impostamente, com medo até, a gente está tendo que nos distanciar fisicamente das nossas pessoas queridas, dos nossos pais, irmãos, irmãs, né, primos, amigos. Eu quero que esse episódio sirva como um abraço, um aperto de mão, para dar novas esperanças para a gente aguentar bem forte o que vem pela frente, né? E esse abraço, esse aperto de mão que a gente escolhe não fazer agora para poder lá na frente a gente dar um abraço e um aperto de mão e muito mais forte, né, nas pessoas que a gente ama. E à medida que a gente vai descobrindo e preparando para o que vem a seguir, né, a gente vai montar esse plano em conjunto para tudo que vai seguir. Eu queria compartilhar algumas coisas que eu tenho feito aqui na nossa família, né, e também que eu tenho passado para os meus clientes de consultoria que vieram com uma demanda muito grande nessas últimas semanas também para lidar com esse tempo do coronavírus e, claro, o que a gente vai fazer para readequar a nossa rotina, readequar o nosso dinheiro, readequar nossos investimentos. O que eu faço com as nossas dívidas? O que eu faço com o dinheiro que eu tenho guardado? Né? Às vezes as pessoas, nossa, eu estou planejando uma viagem para qualquer lugar que seja, né? Para Disney, para Paris, para praia. E agora eu tô com muito medo de usar esse dinheiro que eu estava guardando, que é com tanto suor, para conseguir sobreviver, né? Para comprar o arroz e feijão. Então, eu espero que esse episódio ajude você e a sua família a se planejar um pouco melhor. E o que a gente vai falar nesse episódio? Antes de eu falar isso, eu queria trazer e começar a expressar minha gratidão aqui para Camila Almeida, que mandou uma mensagem lá no Instagram, que ela falou o seguinte: Olá, Ricardo, eu gosto tanto do seu conteúdo no Spotify, né? E não vejo mais atualizações. Faz um tempo que eu estava para postar aqui. Eu queria que você soubesse que tem me ajudado bastante e esperava saber mais sobre essa fase que estamos passando, mais isolados e sem receber. Muito obrigada. Camila, eu que agradeço, né? Eu fiquei esse tempo sem postar por conta de todas essas mudanças que estavam acontecendo e toda essa demanda que chegou. Mas agora eu vou voltar com força com o podcast, e esse episódio ele é dedicado a todos vocês que, assim como eu, estão em quarentena, seja ela involuntária ou voluntária, né? Então, tamo junto, e a partir de agora a gente vai voltar com os episódios com mais força e trazendo mais conteúdo para vocês. Então, se você tiver alguma mensagem, alguma dúvida, algum assunto que você queira que eu trouxesse aqui nos próximos episódios, deixe uma mensagem no meu Instagram, no @finançaspara2, que eu vou adorar saber o que você está achando aqui dos episódios, também como que eu posso ajudar melhor e trazer melhores conteúdos para vocês. Então, o que a gente vai ver aqui nesse episódio? Primeiro eu vou trazer uma história, tá? Que é a história do João do Egito e o sonho do faraó, que é uma história bíblica e ela traz, independente de qual seja a sua religião, ela traz aqui muitos ensinamentos para a gente, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece na nossa jornada emocional dentro de uma crise, né? Então, quais são os passos que a gente passa e o que a gente precisa fazer em cada um deles. E aí a gente vai começar a olhar para dentro, né? O que a gente vai esperar da economia no Brasil e o que a gente pode pensar nos próximos passos para a gente falar. Minha ideia aqui, como é um episódio para perdurar e valer não só para essa crise, mas para as próximas, não é trazer as melhores ou as notícias mais atualizadas, mas o que a gente pode fazer de acordo com o que já foi liberado pelo governo, de ajuda do governo, e até o que a gente pode fazer no nosso dinheiro, no nosso planejamento financeiro pessoal, para poder trazer, né, e se programar nesta crise e para que a próxima venha com um efeito um pouco menor. E aí a gente vai precisar, nesse nosso planejamento financeiro, a gente vai precisar olhar para dentro,
né, para as nossas dívidas, nosso orçamento, nossos investimentos, nossos comportamentos também, e olhar para fora. O que a gente pode buscar fora da gente para trazer, para mudar isso e conseguir melhorar esse planejamento financeiro que a gente vai fazer. Tá? E depois disso, eu vou trazer algumas alternativas e o que eu estou fazendo junto com a Andrea, né, aqui na nossa família, e o que eu estou falando para os meus clientes fazerem. Então, se você está precisando de uma ajuda, está precisando de um abraço, de um aperto de mão agora, né, seja virtual ou por conta desse áudio, se você está assistindo no YouTube também, nesse vídeo, esse episódio para você, fica comigo até o final e depois me manda uma mensagem lá no Instagram em @finançaspara2 que eu vou adorar saber o que você achou desse episódio e que conteúdos que eu posso trazer melhor para vocês. Bom, lá na Bíblia tem uma história que chama João do Egito e o Conto do Faraó. E durante essa história, são 2 sonhos que o faraó teve, né? E o primeiro sonho, ele sonhou com 7 vacas gordas à beira do rio Nilo e todas saudáveis. No segundo sonho, ele sonhou com 7 vacas magras, mirradas, feias. E aí ele perguntou para os seus súditos o que significava aqueles sonhos que ele teve. E ninguém soube falar. Então, ele chamou João e falou o seguinte, contou esse sonho para ele e falou, João, me falaram que você consegue interpretar os sonhos e que você tem uma visão, né, sobre o que está acontecendo. E eu queria te perguntar para você me falar com o que eu sonhei. E aí o João falou o seguinte, me conte seu sonho, né, que Deus vai me falar o que eu posso interpretar desse sonho. E aí o faraó contou para ele e o João falou o seguinte, olha, esse sonho que você teve, as 7 vacas gordas representam 7 anos de bonança e fartura para toda a terra do Egito. Mas as 7 vacas magras, elas representam 7 anos de fome e miséria. E todo mundo achou aquilo um grande absurdo, né? Porque João não era um Zé Ninguém. E aí ele falou isso pro faraó e falou, faraó, mas você não vai conseguir governar o país durante essas fases. Você vai ter que nomear pessoa da sua confiança para poder governar o país. Então, o faraó nomeou João, entregando a governança do país, que se transformou no primeiro planejador que a gente conhece. Né? E com isso, passaram-se os 7 anos de fartura, eles guardaram 1/5 da produção de trigo, enfim, uma série de coisas que são faladas lá nessa história da Bíblia, e preparou a nação para os 7 anos de escassez que eles vieram e foram os piores 7 anos que o Egito já passou. E se a gente conhecesse essa história antes, tem muita coisa a ver com qualquer crise que a gente passa, não só essa crise do coronavírus, mas qualquer crise que a gente passa na nossa vida, seja uma perda de emprego, uma perda de um ente querido, né, que deixa algumas coisas para resolver, e aí eu estou falando mais da parte financeira, né? E se a gente conhecesse essa história, e esse exemplo do João e do Egito, o que a gente poderia fazer durante toda a parte de bonança e fartura, a gente guardar uma parte para que esses tempos de vacas magras não tivessem um reflexo tão grande, tão intenso. E como que ele fez isso? Ele não é um visionário, que não existe essa parte de visionário que vê os sonhos ou qualquer coisa parecida. Na verdade, ele é só uma pessoa que se planejou. É uma história para que a gente se planeje para esses tempos de vacas magras. Então, usar esse conhecimento, essa fartura, todos esses ganhos que a gente está tendo durante esse tempo de bonança, para a gente usar nos tempos de vacas magras e conseguir passar essa fase ruim de uma maneira mais tranquila. Tá? E a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é que é o seguinte, é que deve ser
muito difícil você se manter positivo nessa situação, independente se você se planejou ou não, porque foi uma coisa muito repentina, né? É um período muito ingrato para a gente estar vivendo isso, e assim como toda crise, ela chega sem avisar, e existe um período para a gente aceitar essa nova realidade. Existe uma jornada emocional que a gente passa em qualquer crise que a gente passa, que ela passa da fase de negação, e aí ela vai para uma fase de choque, depois uma fase de raiva, que você quer falar, por que isso está acontecendo comigo? Né? E você começa a se duvidar de você mesmo, se você é capaz, por que a gente não fez isso? Né? Por que eu não me planejei? E você começa a se culpar, e aí essa culpa traz uma tristeza. Dessa tristeza vem um desespero, né? E quando você chega lá no fundo do poço, você fala, peraí, eu não posso ficar assim para sempre, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Então você começa a despertar para uma nova realidade, você começa a aceitar que aquilo vai passar, que aquilo é um aprendizado, né? Então a gente começa a se reconectar com as coisas que são importantes. Eu perguntei no meu Instagram quais foram os maiores aprendizados que as pessoas tiveram, e eles falaram exatamente isso. Eu só quero abraçar minha mãe, eu só quero voltar, né, e poder sair de casa e ver o sol, e poder tomar um sol que não seja dentro da minha varanda ou dentro do meu quarto, né? Então tem uma fase, um novo aprendizado, uma nova esperança daquilo que a gente está vivendo, e claro, uma vida nova com um novo nível de entendimento. Então, essa crise, ela passa de uma maneira, ela vem com uma maneira muito forte, né? Ela bate na gente de uma maneira muito forte, que a gente passa por esses momentos ruins, depois a gente desperta, se aceita, reconecta, aprende e segue. Mas é importante falar assim, a gente não vai ser o mesmo depois dessa crise. Não vai ser a mesma depois dessa crise. Os casais, né? Eu estou conversando com amigos e clientes, os casais estão se reconectando de uma forma diferente. Porque ou eles passavam muito tempo fora de casa e não tinham contato com os filhos durante o dia inteiro, e agora estão tendo que se reconectar, estão tendo que reconectar essa rotina e refazer toda a rotina que eles conheciam. Isso muda muita gente, muda muitas famílias, né? Teve até algumas brincadeiras falando que o nível de divórcio ia aumentar, eu não sei, né? 1/3 dos casamentos terminam em divórcio no Brasil. Eu acho que a gente vai se aceitar um pouco melhor, conversar um pouco mais, porque não tem para onde fugir, né? A gente está trancafiado aí na mesma casa, no mesmo apartamento, e a gente precisa se reconectar com a nossa família, com as pessoas que são mais importantes, né? Isso faz parte de uma vida rica também, né? Você conseguir aceitar o outro, aceitar os defeitos e expor o que você está pensando de uma maneira que fique mais tranquilo, tá? E 2020 veio sim para testar esses nossos conhecimentos nos nossos relacionamentos, né? Eu ouvi de gente falando que tá em casa com a família, a harmonia já não tava aquelas coisas, mas agora é preciso ficar 24 horas por dia com aquelas pessoas que a gente nem sabe se a gente quer estar. Então, já que a gente tá dessa maneira, já que a gente tá com essas pessoas que a gente escolheu para estar junto, vamos começar a conversar um pouco mais, fazer as refeições em conjunto, fazer novas atividades diferentes do que simplesmente assistir televisão. Vamos cozinhar mais. A gente está cozinhando aqui, eu e a Andrea, né? E tentando se mudar a nossa rotina dentro de casa, para limpar, para arrumar, né? A gente fez uma mudança importante na nossa vida, mudança de casa, né? Já vai ter uma nova mudança de novo. Então a gente está conversando muito mais sobre os nossos planejamentos, e eu vou contar um pouco da parte financeira, o que a gente está fazendo também um pouco mais para frente aqui desse episódio, né? E o que você pode fazer com as suas finanças, né, para poder melhorar. Mas a gente precisa olhar para esses conflitos de relacionamento, né, e olhar assim, geralmente esses conflitos,
de os dois estarem em casa, eles se davam quando um do casal ou os dois do casal se aposentava, e aí ficava a maior parte do tempo em casa. E aí com isso a pessoa acabava sendo meio que um estranho dentro daquela rotina, porque tinha uma rotina preliminar, agora os dois ou um que trabalhava fora está aposentado dentro de casa e precisa se readequar a essa nova rotina. E a gente está antecipando muitos anos disso, né, para a gente conseguir se readequar. Eu acho que isso é ótimo, porque as pessoas vão ter que conversar, elas vão ter que aprender a conversar, a se unir melhor e, claro, você conversar melhor. Então aproveite esse tempo também para você conversar um pouco mais com as pessoas que estão dentro de casa, para as pessoas que estão vivendo junto com você e com as pessoas que você não está podendo conversar, né? Eu e as minhas irmãs, a gente tem um acordo de todos os dias a gente ligar para os nossos pais, conversar com eles, saber o que está acontecendo, porque eles estão sozinhos, né? Então a gente se conversar também, né? A gente ligar para os nossos entes queridos, nossos irmãos, amigos. Tem muita gente fazendo happy hours, né? Pela internet, por videoconferência, WhatsApp, e a gente está aprendendo a melhorar e a usar as novas tecnologias para unir mais do que a gente estava se unindo. A gente estava tão dentro da nossa rotina que a gente acabava esquecendo os nossos amigos. E pelo menos eu ficava aqui, né, trabalhando e dentro da minha rotina eu acabava esquecendo de sair com os meus amigos, acabava esquecendo de ver a minha família, e eu estou falando muito mais com essas pessoas, né? Então só isso já está sendo um grande aprendizado, pelo menos para mim, né? Espero que para você também. Se não está, aproveite para tirar o maior aprendizado disso. E eu queria que depois desse episódio você fosse lá no meu Instagram, em @finançaspara2, e me mandasse uma mensagem falando qual que é o maior aprendizado que você está tendo, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Sobre os planos, principalmente agora entrando um pouco mais na parte financeira, a gente tinha um plano aqui dentro de casa e conversando com alguns clientes, tinha alguns planos, e eu estou falando assim, o que precisa ser adiado ou reduzido, né, para a gente montar esse plano financeiro até o final do ano. E qualquer plano que a gente monte, no meio do caminho a gente vai precisar mudar, né? Tinha um cliente que ele estava montando um planejamento para poder passar um ano fora, né, fazendo uma volta ao mundo. E ia visitar mais de 20 países, né, passando por vários países, ficando um tempo neles. E aí eu sempre falei para eles o seguinte: e se no primeiro ou no segundo país que vocês forem visitar, vocês quiserem estender um pouco mais, o que vai acontecer? Não, isso não vai acontecer, a gente está planejando, a gente vai seguir. Falei, tá, mas a gente precisa estar aberto a essas mudanças de rumo, né? Eu sempre dou o exemplo da minha lua de mel que eu fiz com a Andrea. A gente estava com um planejamento de cidades para a gente passar lá na Itália, e no meio do caminho a gente falou, nossa, descobrimos uma praia nova, vamos passar o dia na praia? Vamos, era sol, um dia de sol. E a gente simplesmente mudou todo o nosso roteiro dali para frente e começamos a ficar um pouco mais relax, né? A gente começou a deixar um pouco, curtir mais os lugares que a gente estava indo, passamos um dia tranquilo. E a gente conheceu outras cidades que a gente não ia conhecer. Então, nesse meio do caminho, os planos vão mudar. Não só os planos de viagem, né? E podem mudar para ruim, né? De você perder a renda, perder o emprego, acontecer uma crise como essa que está acontecendo agora, ou uma mudança boa, né? Sei lá, eu tô no meio da viagem e adorei essa cidade que eu tô passando aqui, quero ficar mais uma semana aqui e nas outras depois eu vejo. A gente tem que ter essa flexibilidade. Eu sempre falo que essa vida rica que a gente está construindo é feita de flexibilidade, né? Para a gente usar o nosso dinheiro para ter uma vida melhor, né? E eu não sei qual é o desafio que você está tendo, essa mudança de planejamento que você está tendo, mas eu quero saber, né? Então, me manda uma mensagem lá no Instagram, em @finançaspara2, e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Muita gente me manda essas mensagens e eu fico trocando algumas mensagens com as pessoas, às vezes liga, né? Agora dá para fazer videoconferência pelo próprio Instagram, isso é muito legal. Então a gente acaba conversando um pouco mais. Não se assuste
se você me mandar uma mensagem e eu te responder com um vídeo, por exemplo. E o que a gente pode esperar da economia? A gente tá no meio do furacão, a gente está no meio, né, no começo dessa crise. O ministro da Saúde comentou há um tempo atrás que essa crise biológica, né, e esse confinamento um pouco forçado, ele deve durar até agosto, setembro, para começar essa curva a diminuir. E aí eu te pergunto, você tem condições de ficar em isolamento até lá? E eu não estou falando condições financeiras, eu estou falando condições de saúde mental, saúde física, de relacionamentos. O que você está fazendo para cuidar dessa sua saúde? Saúde financeira, da saúde física, da saúde mental. Eu estava conversando com a minha esposa, estuda psicologia, né? E a gente conversa bastante sobre isso, e eu acho que essa mudança, né, principalmente de as pessoas se isolarem um pouco mais, pode trazer alguns efeitos colaterais para a nossa cabeça, né, para a nossa saúde mental, que a gente precisa olhar um pouco para isso, conversar um pouco mais, sair, né, da nossa rotina, fazer coisas para a gente continuar mantendo a nossa vida, mesmo estando trancafiado em casa. Né? E o que eu estou falando na minha vida, fazendo na minha vida? Continuo fazendo exercícios dentro de casa, continuo tendo contato com a minha família, conversando, seja por WhatsApp, seja por vídeo, continuo atendendo meus clientes normalmente. Tenho clientes de fora de São Paulo que eu já atendi, até os clientes de São Paulo, alguns eu atendo pelo Zoom também, porque aí a gente consegue, por conta do trânsito, né, que antes tinha, então alguns preferiam a gente fazer por videoconferência e continua mantendo a minha vida normal. Claro, eu preciso adequar o assunto que a gente está falando e a intensidade do que a gente está falando. Mas as orientações elas continuam as mesmas, né? A gente tem que montar sempre um plano financeiro até o final. E desse plano financeiro eu vou comentar para vocês o que a gente vai fazer em cada um dos assuntos. Finanças, da economia, dívidas, orçamento, investimentos e, claro, os nossos planos e sonhos, como que isso fica, né? Quais são os maiores aprendizados que a gente vai fazer. Então, o que a gente precisa fazer, por exemplo, se você tem dívidas e perdeu sua renda, né? Porque uma coisa é certa, não é a primeira crise que a gente vai passar e não vai ser a última que a gente vai passar. E o que eu tenho estudado, lido, principalmente da parte econômica, é como usar essa crise para aprender o máximo possível e melhorar não só o nosso dinheiro, mas como pessoa. Como que a gente consegue valorizar as coisas mais importantes da nossa vida. Eu falei isso durante vários episódios e vou continuar falando. A gente precisa usar esse dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente é tão difícil de ganhar e tão fácil de gastar, vamos gastá-lo em coisas que vão deixar a gente um pouco mais feliz ou muito mais feliz. Na época da crise de 2008, o Brasil ele tinha passado por 7 anos de bonança, assim como na história do Egito, né, que eu contei um pouco mais no começo desse episódio. Mas como a gente não tinha se programado direito como país, a gente viveu nos próximos 7 anos uma crise muito intensa, que a gente começou a melhorar, principalmente na parte econômica, a gente aprendeu algumas lições, e aí muita gente começou a melhorar de renda, né, saindo da classe D e E para a classe C, saindo da classe C para a classe B. Né? Então a gente começou a sair de um país muito pobre para um país um pouco melhor. Claro que a diferença de renda continua muito grande, né? Então quem é rico é muito rico, quem é pobre é muito pobre, e o Brasil é muito grande, né? Dessa diferença ela é muito notada, e ainda de maneira contida a gente começou, por exemplo, a melhorar isso. Então tem muita coisa para fazer, muitas reformas, muitas melhorias para a gente que estava planejada para fazer. O nosso ministro da Economia disse que toda a economia feita com a reforma da Previdência está sendo usada, não toda, mas uma grande parte está sendo usada agora para ajudar o povo. E ainda bem que a gente fez essas reformas antes.
né? A gente começou a se planejar para essa crise, não dava para saber quando ela ia acontecer, a gente sabia que ela ia acontecer, uma crise mundial, porque o mundo cresceu muito nos últimos anos, a gente ficou um pouco parado, a gente estava, né, patinando ali, crescendo, mas não estava muito bem. A gente começou a crescer bem e veio essa porrada na nossa cara. E, claro, isso vai ter efeitos colaterais. A gente vai sofrer isso por algum tempo. Então, o que a gente precisa fazer, né? E eu acho que eu consegui explicar a importância de se programar para essa próxima crise e o que fazer. E aí você deve estar se perguntando, legal, Ricardo, já entendi, mas eu não me programei. O que eu faço agora? Bom, qual que é o impacto financeiro dentro, né, do nosso planejamento financeiro? Primeiro a gente vai olhar para dentro e depois a gente vai olhar para as ajudas externas que a gente pode ter. Então, começando a olhar para dentro, vamos olhar para as nossas dívidas e o nosso orçamento. Se você perdeu sua renda ou de uma maneira repentina aconteceu alguma coisa, se você não fez isso antes, se você nos últimos anos cresceu a sua renda e cresceu junto o seu estilo de vida, aprenda a lidar e a viver um patamar abaixo. Então, corte de gastos vão ser necessários ser feitos, vai ser necessário renegociar suas dívidas, as suas contas, e não só parar de pagar ou ligar pedindo para adiar os pagamentos. Vamos negociar. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida no banco e o banco adiou esses 60 dias essa dívida. Se eu tenho condições de manter isso, vamos ligar para eles, né, para esse credor, e propor uma contrapartida. Não é simplesmente, olha, não tenho como pagar, perdi minha renda, então não vou pagar. Assim, vamos adiar um pouco os pagamentos, né? E esses juros vai continuar correndo, então a gente precisa se programar, juntar esse dinheiro para passar mais meses, né? E não só pedir um tempo de carência, né? Por exemplo, tive clientes que queriam, ou por conta de tudo isso, estavam querendo ligar para o seu aluguel, para o seu condomínio e falar, olha, eu vou parar de pagar por alguns meses porque eu tive uma redução de renda, não consigo readequar. Primeiro a gente precisa pensar em duas coisas, tá? Qual que é o impacto financeiro na outra pessoa? Então, se você parar de pagar o seu aluguel, quem que é a pessoa que está lá do outro lado? Às vezes é um aposentado que precisa daquele dinheiro para pagar o remédio dele. Né? Então, se você parar de pagar, o que vai acontecer com essa pessoa? Né? A gente precisa pensar na gente e a gente precisa pensar no próximo também. Eu estou vendo muitas pessoas mudando a perspectiva, né, de não olhar só sendo egoísta para nós, mas sendo mais altruísta com os outros também. Então, o que a gente pode tirar de lição disso? Vamos negociar com essa pessoa, liga para ela, né? Porque você assinou um contrato que você iria pagar. E esse contrato foi aceito porque você tinha condições. Claro que coisas podem acontecer no meio do caminho e a gente precisa se readequar. Mas vamos olhar para o outro lado e perguntar e falar assim, será que a gente consegue reduzir durante 1, 2 meses e lá daqui a 1 ano eu vou pagar isso, né, com juros e correção monetária? Às vezes está no meio de um aumento por conta da inflação, você negociar esse aumento e falar assim, olha, será que a gente não pode aumentar daqui a 6 meses e esse aumento for um pouco maior e a gente diluir esse valor, eu vou pagar, mas não agora, né? E continuar sem esse aumento. Então, antes de você parar de pagar seu funcionário, empréstimo no banco, seu aluguel, condomínio, vamos olhar para isso. O que a gente pode fazer dentro do nosso orçamento, dentro das nossas coisas, né, para continuar honrando com as nossas responsabilidades. E claro, se você pode, saia do seu apartamento hoje, que você paga bastante, e mude para um apartamento menor. Vá pagar menos, né? Um apartamento maior, se você vive de aluguel e tem essa flexibilidade, ele pode estar num bairro que vai ter o pãozinho fica maior, o supermercado fica mais caro. Então,
tem vários custos invisíveis, né? Condomínio, água, luz, gás, porque o apartamento é maior, então a gente precisa se readequar para essa nova realidade. Às vezes dá 1, 2 passos para trás, para depois a gente dar alguns passos para frente, né? E avaliar esse impacto que a gente vai ter, né, na vida dos próximos. Então, se você parar de pagar o seu condomínio, por exemplo, os funcionários, como que vai ficar as famílias daqueles funcionários que vão deixar de receber o salário? O que vai acontecer? Então, a gente precisa pensar isso também, né? Essa parte financeira é muito sutil a gente olhar só pra gente, a gente quer manter o mesmo estilo de vida, então, quero continuar pagando todas essas assinaturas, quero continuar tendo os melhores indo ou pedindo comida aqui em casa. Vamos tentar se readequar a essa nova realidade, né? Porque essa coisa está acontecendo com você. Tem gente que, se isso aconteceu com você, de estar menos, né, você está recebendo menos por conta dessa crise, imagina com as pessoas que você é cliente, né? Com o mercadinho da esquina que você deixa de ir, com o supermercado que você deixa de ir, né, dentro do bairro, o cabeleireiro, o dentista, né, o autônomo ali que está deixando de receber. Então, vamos olhar para o outro, para os nossos gastos e cortar o mínimo possível nas pessoas que vão ser impactadas. Eu acho que a gente consegue sair dessa se a gente olhar para a sociedade como um todo e deixar de ser um pouco egoísta e ser um pouco altruísta nesse momento. Claro, se você tem a capacidade para isso. Então, se você não tem capacidade, por exemplo, eu ouvi de um amigo que ele estava, né, precisando ir no cabeleireiro, mas não sabe cortar o cabelo. Ele falou, olha, eu não consigo cortar o cabelo. Então eu paguei o meu cabeleireiro para ele me ensinar por vídeo como cortar. Minha esposa cortou meu cabelo e ficou ok. Não ficou aquela maravilha, mas dá para cortar. O outro, eu tenho uma maquininha de fazer a barba, por exemplo, eu estou fazendo a barba em casa, não estou indo no barbeiro para fazer a barba, mas preciso, né, uma hora a gente vai precisar fazer isso, o cabelo vai começar a crescer, porque a gente vai ficar 6 meses dentro de casa, o cabelo vai começar a crescer, a barba vai começar a crescer, e a gente precisa adequar essa nova realidade. Será que você não consegue pagar o seu cabeleireiro para ele te dar uma aula de como cortar o cabelo você mesmo, ou sua esposa, seu marido cortar o seu cabelo? Claro, não vai ficar perfeito, mas pelo menos a gente consegue se manter até lá, né? E, claro, também você pagando essa aula particular de corte de cabelo. E aí aqui eu preciso falar uma coisa muito importante, não se desespere, né? Por mais que seja difícil a gente passar por esse momento, né? Então, se você tem reserva, e tem uma reserva, por mais que seja pequena, use essa reserva para passar esse momento de uma maneira mais tranquila, né? Então, se você tem, por exemplo, um marido e uma esposa, ou 2 pessoas dentro de casa que fazem renda, e uma das pessoas foi impactada, vamos diminuir e viver com a renda de um só, né? Usar essa renda, ou essa reserva, para continuar seja os serviços, as pessoas que dependem da gente. E olhar para os nossos amigos, para os nossos familiares, quem pode estar passando por uma necessidade e a gente não sabe. Então, será que o seu irmão vai perder o emprego ou perdeu o emprego e você tem uma reserva que pode ajudar seu irmão durante essa fase crítica, essa fase ruim? Se esse for o caso, vamos olhar e viver mais em comunidade, né? Mais de uma vida mais junta. Eu acho que essa crise ela vai distanciar as pessoas fisicamente, mas ela vai aproximar, ela está aproximando muito mais as pessoas, né, com um senso de comunidade, com um senso de propósito comum, para trazer isso de uma maneira muito mais tranquila, né, de uma maneira que a gente saia dessa juntos. A gente só vai sair dessa se a gente estiver juntos. Então, olhe para os seus amigos, para os seus familiares, o que eles podem estar precisando de ajuda e, claro, o que você pode ajudar e oferecer isso. Seja de uma maneira paga ou de uma maneira voluntária. Então, aprender, viver do que a gente queria. Às vezes você tinha algum plano
né? Eu ouvi de uma cliente que ela estava há 2 anos com um plano engavetado, né, de começar um curso novo para uma renda extra e ela aproveitou isso para poder estudar agora e começar a fazer trabalhos gratuitos agora. As pessoas elas estão um pouco mais, pelo menos eu vejo isso, que elas estão um pouco mais flexíveis com você errar, com você não entregar as coisas no prazo. Claro, a gente precisa ter profissionalismo e precisa ter um senso crítico para poder entregar as coisas no prazo, entregar essas coisas que a gente está fazendo de uma maneira ética, né, e boa, mas é uma nova realidade. Então, antes da gente pensar nas nossas finanças, o que a gente precisa fazer, vamos olhar para dentro, vamos olhar o que a gente queria fazer de planos para começar a colocar isso em prática. E dentro dos seus investimentos, aqui é manter a sua estratégia. Quem não tem estratégia é uma ótima maneira e um ótimo momento para você começar a estudar sobre o assunto, porque a gente está diante de uma baita oportunidade dentro dos investimentos. Eu comecei a investir lá em 2011. Então, esse mês de março, né, e claro, comecei a estudar sobre o assunto. Se a gente pegar os piores meses da nossa Bolsa de Valores, esse mês de março foi o segundo pior mês da nossa história. Então, muitas pessoas estão com medo de investir e existem muitas oportunidades. Mas não adianta nada a gente sair comprando coisas sem ter uma estratégia. Eu sempre falo, vamos fazer um trabalho de planejamento, de autoconhecimento, de você montar a sua estratégia, aprender a ter dinheiro guardado e aí você colocar em prática e começar a investir. Coloca com... né, não vamos pular na piscina de uma hora para outra. Vamos colocar o pezinho, ver se está frio, esperar, ver o que está acontecendo. Aí a gente vai colocando a perna. Né? Então vamos começar. E eu deixei aberto durante todo o mês de abril o meu curso Finanças Entre Quatro Paredes. Ele está com vagas abertas para vocês que quiserem aprender a melhorar seu relacionamento e investir o seu dinheiro. E lá eu ensino a estratégia exata que eu uso pessoalmente, que eu uso desde 2011, para você investir o seu dinheiro e ter mais tempo de qualidade com a família, sem ficar olhando gráficos e tentando prever o futuro. E eu ensino isso só para os meus alunos do curso e também para os meus clientes de consultoria. Então, até o final de abril, ele vai estar lá com um preço especial que eu não vou aumentar o preço dele por conta disso e eu vou deixar ele aberto até o final de abril para vocês se cadastrarem, conhecerem. Tem um período de 7 dias de garantia para vocês conhecerem o curso, olharem as aulas. Se vocês gostam desse podcast, acho que é um ótimo investimento. Você pode colocar, parcelar no cartão em 12 vezes, enfim. Aqui, para vocês conhecerem, eu vou deixar o link na descrição aqui desse episódio, ou vocês podem entrar em finançaspara2.com/finanças entre quatro paredes, 4 em número, tá? Então, finançaspara2.com/finanças entre quatro paredes. Claro, esse tempo de qualidade e essa estratégia de investimentos me permite fazer um bom trabalho na escolha dos investimentos lá no início. Então a gente tem um trabalho inicial de estudo e planejamento e agora a gente só precisa manter a nossa carteira, a nossa alocação ideal, independente do humor dos mercados. E aí a gente vai passar qualquer tempo de crise de uma maneira muito mais tranquila. E existem estudos que mostram que 91% do seu resultado nos investimentos do longo prazo, eles são frutos da alocação que você escolheu lá no início. E se você seguiu essa estratégia que eu ensino no meu curso, você está tranquilo, meus clientes estão tranquilos se eles estão seguindo essa estratégia. Há alguns anos atrás, né, alguns clientes começaram a adequar essa estratégia e estou recebendo algumas mensagens falando, nossa, agora eu sei o que fazer. Né? Por mais que passamos por esse momento que eu tinha falado, de negação, crise, depressão, né? A gente se culpa, raiva, mas aí a gente aprende e fala, ainda bem que eu sei o que fazer. Eu só preciso colocar em prática o que eu tenho feito durante esses últimos anos. E aí, né, sem querer retornos rápidos ou
que isso é algo extremamente arriscado e difícil de executar, né? 99% das pessoas que tentam fazer um day trade na bolsa de valores, elas não têm lucro, elas têm prejuízo, então elas acabam perdendo dinheiro. Então, se você quer conhecer essa estratégia, entra aqui no link que está embaixo aqui desse episódio pra gente, ou na descrição desse episódio, para você conhecer mais sobre o meu curso Finanças entre Quatro Paredes. Bom, continuando aqui o assunto desse episódio, o que a gente pode procurar de alternativas externas, né, para tentar melhorar o nosso planejamento financeiro? Existem algumas medidas que o governo e os bancos eles estão tomando para aliviar as contas da população. Então, a ajuda de R$600 para informais e outras pessoas também, adiamento do pagamento de impostos para pequenos empresários, o adiamento do próprio imposto de renda para junho de 2020 e algumas outras medidas que meu intuito aqui não é ficar elencando as notícias que são liberadas do governo, porque elas estão em constante mudança. E, claro, eu corro o risco de ficar desatualizado, então eu vou deixar o link para o site do Ministério da Economia aqui para vocês poderem acessar isso com o dado mais atualizado possível. Tá? Você pode entrar em gov.br/economia ou nos principais jornais do país. Mas aqui o meu intuito é mostrar um pouquinho do que existem coisas que estão acontecendo e a gente precisa saber como que isso está impactando, claro, em fontes oficiais, sem fake news, por favor. Bancos, então os bancos estão um adiamento de 60 dias no pagamento dos empréstimos para quem manteve os pagamentos em dia, né? Quem fez a lição de casa antes, agora pode colher esse fruto. E aqui não é para simplesmente pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa. Se você tem essa possibilidade, eu sugiro que você faça. Pegue esses 2 meses de empréstimos que vocês teriam e guarda como uma reserva para os próximos meses que vão passar. Né? Nesses 2 meses, adequa o seu orçamento para diminuir isso e vocês conseguirem ter essa reserva e manter esta reserva. Né? Existe uma maior disponibilidade de crédito, então os bancos estão mais flexíveis a renegociar essas dívidas que vocês têm para juros menores. Então é uma época muito boa para fazer isso. Né? E, claro, redução dos principais juros aqui, dos empréstimos, principalmente do cartão de crédito, do cheque especial, que é muito grande, é absurdo aqui. O que a gente paga, né? Quem paga isso. Então, se você paga alguns juros de cheque especial e cartão de crédito, renegocie essa dívida e aproveite isso que está acontecendo para você dar uma aliviada um pouco melhor. E um outro lugar, como eu já falei, é você procurar ajuda nos seus similares, na sua família, amigos. Em algum momento de necessidade, será que existe alguém que pode te dar algum conforto? Né? Ou você dá algum conforto para alguém? Né? Então, você oferecer essa ajuda, ou seja uma ajuda, às vezes não financeira, mas uma ajuda de você fazer alguma atividade para outra pessoa, ajudar no trabalho. Agora eu estou sem tempo, eu estou com um tempo porque eu fui desligado do meu emprego, ou eu não fui desligado, mas perdi a minha renda. O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, a minha irmã na empresa dele, né? Ajudar meu amigo? Então, mesmo que seja de uma maneira voluntária, a gente trazer isso nesse senso maior de comunidade. Né? Então, tanto essa ajuda financeira como esse suporte e o suporte emocional também. E aí, queria falar, talvez o assunto que todos estejam esperando aqui, que é o que a Andréa e eu estamos fazendo nesse tempo de quarentena e o que você pode fazer também para melhorar esse período, né, de crise. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a mudança de apartamento e arrumando a casa para a chegada do bebê. Hoje eu estou gravando aqui no quarto da bebê, mas ainda não chegaram os móveis, então a gente adequou aqui um pequeno estúdio para eu gravar esses episódios. Né? E a gente começou a montar, a gente estava adiando também, nem todo mundo é perfeito. Já montamos e estamos partindo para o plano de ação, que é o nosso plano financeiro até o final do ano. A gente estava adiando isso durante esses meses, né? A gente ficava falando, por conta da chegada do bebê e várias coisas que a gente tinha que fazer, a gente falava assim, a gente tem que fazer as finanças, né? E a resposta era, né? Mas a gente não fazia, mas agora a gente fez. Então a gente sentou, colocou todos os dados na planilha, já colocamos tudo isso e vamos conversar, né? Marcando na agenda
2 horas e a gente vai olhar gasto a gasto o que a gente vai precisar mudar, porque tem algumas coisas que, de acordo com essa crise, né, mudanças de rotina, o que a gente vai fazer, não só no plano financeiro e no plano das finanças, para a gente cortar gastos, né, enxugar um pouco o nosso orçamento de coisas que a gente vai fazer e o que vai aumentar com essa chegada do bebê. Então a gente vai colocar isso. Quando tudo estiver pronto, eu gravo um episódio novo aqui para vocês com um planejamento financeiro para chegada de um novo integrante da família, né? Ou como que a gente vai receber a Júlia quando ela chegar para nós aqui, para esse mundo. Uma hora não dá para adiar mais, né? A gente tem que fazer. Então, como a gente fez isso? Tá? Então, passando passo a passo aqui. Primeiro, a gente usa um aplicativo para controle das contas do mês. Esse controle ele é sempre feito, né? Então a gente sempre faz isso mês a mês e anualmente a gente senta e fala como vai ser esse ano, né? O que vai acontecer nesse ano. E aí eu gosto de fazer esse planejamento anual em uma planilha. Eu pego o relatório que esse aplicativo me gera, eu jogo numa planilha, projeto até o final do ano e adequo, né, o que a gente vai fazer, o que vai, por exemplo, os nossos aniversários, casamentos que vão acontecer, viagens, o que a gente quer fazer. E a gente vai colocando isso nessa planilha para saber os gastos que a gente vai ter durante esse ano. E é isso que você vai fazer. E se você quiser usar essa mesma planilha que eu uso pessoalmente com os meus clientes também, você pode entrar no site finançaspara2.com/planilha, que lá você vai poder baixar essa planilha gratuitamente, sem custo nenhum, para você montar esse planejamento financeiro mensal e anual também, tá? Então lá você vai colocar todos os gastos que você está tendo, o previsto até o final do ano, né, juntamente com a sua renda familiar, e ver em que meses que você vai ter um gasto maior, em que meses você vai ter um gasto melhor, e começar a brincar com os números ali, né, para você conseguir chegar no momento que fala, beleza, esse é o plano que a gente consegue fazer, um plano que não vai estar completo, como eu falei, todo plano muda no meio do caminho e pode mudar, ele deve mudar, né, e a gente precisa olhar para ele de uma maneira diferente. Então, se vocês tiverem, por exemplo, alguma dificuldade de fazer um corte de gastos, eu sugiro vocês pegarem essa planilha que eu disponibilizei e dar uma nota para cada um daqueles gastos de 1 a 5. Então, eu vou colocar os gastos de 1 a 5, essa nota, né? 5, o que eu mais gosto, 1, o que eu menos gosto. A minha esposa vai colocar os gastos de 1 a 5, a gente vai olhar para isso e vai ver quais são os que têm menor prioridade para nós dois e a gente vai começar a cortar os gastos por isso. Então, por exemplo, academia para mim é 5, para a Andrea é 2. A soma disso é 7. Já estética para ela é 4, para mim é 1. Então, a gente vai olhar para isso e falar, olha, é 5. Se a gente tiver que cortar alguma coisa, vai cortar a minha estética, a academia dela, e a gente vai adequar isso, né, dentro do nosso orçamento, né? Então, a gente não precisa cortar, por exemplo, porque as pessoas elas geralmente tentam cortar nos gastos mais difíceis, que são o lazer, o supermercado, né? Então elas falam, vou parar de comprar bolacha, chocolate, pode até dar certo, né? Não estou falando que isso não é para ser feito, pode dar certo, mas vamos olhar para tudo primeiro e falar o que a gente vai cortar, e não só da nossa cabeça, tirar alguma ideia e falar, vou gastar menos com chocolate. Tá, mas e aí? É isso que vai fazer diferença? A gente gastar, por exemplo, a gente gasta R$30 por mês em chocolate. Tá, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Ou a gente gasta R$100, que seja. Não vai fazer diferença nenhuma. Vamos começar a olhar para os outros gastos e, claro, alguns gastos maiores também. Então, aluguel, se a gente paga isso, o que a gente pode fazer para renegociar esse aluguel? A gente fez um contrato e tem alguns contratos, por exemplo, se você quebrar o contrato, você vai pagar uma multa. Então, o que você pode fazer para, seja agora, seja passando essa crise, vocês assumirem e falarem, eu não preciso de todo esse espaço hoje na minha vida. Então, vamos nos mudar para um apartamento menor. Claro, a gente tem que colocar isso no papel para saber qual que é o custo dessa mudança, né? E vamos colocar isso no papel. Vamos ver se faz sentido para a gente mudar para um apartamento menor, gastando menos, e o supermercado vai ficar menor, né? Todos os outros gastos
que eu já falei aqui e já falei também no episódio 7, né? Carro ou casa, o que comprar primeiro. Então você pode olhar lá, né? Ouvir aquele episódio se você não ouviu, para poder entender como fazer essa adequação no seu carro, na sua casa. Às vezes a gente não precisa de uma SUV muito grande, um carro mais simples pode fazer nos locomover nesse meio tempo. E infelizmente, por conta desse período que a gente está passando, né, a gente vai ter alguns gastos que têm alta prioridade, que eles vão ter que ser cortados. Então é muito difícil, né, e a gente adia isso o máximo possível, mas tem um momento que a gente precisa tomar essa decisão. A gente precisa chegar lá e falar, olha, a gente deu um passo maior que a perna, a gente precisa cortar esses gastos, né? Esse gasto não faz mais sentido para a gente na nossa nova realidade ou na nova realidade que tá por vir. Então a gente precisa se readequar. E aí, pensando nessa nova realidade, crie rotinas, né? A gente está criando rotinas novas aqui em casa também, está cozinhando mais. Antes a gente pagava uma pessoa para cozinhar para a gente e agora a gente está tendo que cozinhar. Então a gente está se unindo, né? A gente está se conhecendo mais também. Usa as crianças, né? A gente não vai deixar as crianças o dia inteiro no iPad. Eu não tenho filhos ainda, mas minhas irmãs têm, então minha irmã tem, e ela, assim, vamos usar essas crianças, né, para fazer café, para fazer bolo, né, para fazer coisas da casa, né, e isso vai unir mais a gente com os nossos filhos, com a nossa família, e vai gastar um pouco das energias, né, dessas crianças, né, e não só crianças querendo e chamando atenção o tempo inteiro, né, vamos dar atividades para elas, né. Então, fazer refeições juntos, seja café da manhã, almoço, jantar, né? A minha rotina de trabalho, por exemplo, não mudou porque eu trabalho prioritariamente de casa. Eu vou no escritório para atender alguns clientes, a maioria dos meus clientes são em casa, e tenho cursos online também, então meu trabalho ele fica em casa, mas da minha esposa que trabalha indo na casa das pessoas e fazendo um atendimento de psicologia, ela agora está fazendo esse atendimento em casa, a faculdade que ela estava indo, está tendo aulas em casa, então a gente está tendo que se adaptar com os dois em casa. A gente consegue se adaptar, a gente está tendo que se adaptar a isso também, né? Por exemplo, estou gravando esse podcast, ela está estudando, fazendo menos barulho possível para conseguir sair o áudio mais nítido possível. Claro, se você tem crianças em casa, fica um pouco mais difícil, você precisa fazer uma reunião, uma coisa, mas precisa se readequar, né? Seja passando mais tempo de qualidade juntos, assistindo uma série juntos, cozinhando, até arrumando as milhares caixas da mudança ou trabalhando, a gente precisa saber os momentos e avisar aos nossos familiares do que a gente está fazendo e olha, pela próxima 1 hora eu vou estar fazendo uma reunião aqui de trabalho, vamos fazer o mínimo possível de barulho. E as pessoas, elas estão um pouco mais flexíveis, como eu falei, do seu filho aparecer no meio da reunião, ou de acontecer alguma coisa, elas sabem que vocês estão em casa, e que as pessoas também estão em casa. Então não tem problema, né? Vamos deixar a vida um pouco mais leve. Por último, né, antes de eu partir para os maiores aprendizados que eu tive, que eu perguntei lá no meu Instagram, eu queria falar para vocês, fique em casa e mantenha contato. Existem estudos que estão sendo compartilhados lá da gripe espanhola, que aconteceu no começo do século passado, e as cidades que tiveram uma quarentena muito mais forte, né, que as pessoas ficaram em casa, a economia dessas cidades ela recuperou muito mais rápido, né? É claro que existe o caso a caso, né, mas as pessoas que podem ficar em casa, fique em casa, mantenha o contato com a sua família, porque também existe o perigo dessa saúde mental, de depressão, de um isolamento social muito grande com as pessoas que são mais vulneráveis e também, se você já estava passando por um período difícil na sua vida, ficar mais afastado só agrava esse momento. Então, algo que eu não fazia é ligar para as pessoas, né? Eu estou ligando mais para as pessoas, estou conversando mais com as pessoas. No meio, né, menos chat de WhatsApp, mais ligação
e mais videoconferência, né? Eu não sou muito de ligar, mas agora eu estou priorizando isso dentro da minha rotina, né? E se você trabalha de home office, né, ou não trabalhava e agora está tendo que trabalhar de home office, uma coisa muito importante é, eu não tenho um horário para começar, mas eu tenho um horário para terminar, que é o horário que a minha esposa chegava da faculdade, é o horário que hoje ela termina a aula da faculdade. Então lá para as 9h50 da noite, por aí, eu paro de trabalhar. Nesse meio do caminho, ligo para alguém, faço alguma reunião, alguma coisa, mas 9h50 da noite acabou o trabalho para mim, né? Claro, eu começo às vezes um pouco mais tarde, tem um horário flexível para isso. Se você não tem um horário para terminar, para começar, porque senão você vai trabalhar muito mais do que você pode, do que você precisa, do que você aguenta, e isso tem efeitos muito ruins, tá? Então, usem esses momentos para ficar mais perto das pessoas que você ama e das pessoas que fazem mais sentido para você, porque é isso que é ter mais tempo de qualidade com a família, né? Bom, e quais são os maiores aprendizados que eu tive e que as pessoas que eu perguntei lá no meu Instagram tiveram? Então, se você teve algum aprendizado com esse episódio, depois de terminar, daqui a alguns minutos, me manda uma mensagem lá no @finançaspara2, me dizendo qual é o maior aprendizado que você teve durante esse período de isolamento, até, né, enquanto a gente está em isolamento. O primeiro é a força de um abraço e do contato humano. Tô abraçando muito mais a minha esposa, tô beijando mais, fazendo mais carinho, com as pessoas que eu amo, com a minha mãe, com o meu pai, com as minhas irmãs, com os meus sobrinhos, os meus cunhados, né, minha família, meus amigos. Então, esse abraço virtual é muito importante, porque isso é o que faz a gente passar, né? É o que faz a gente ficar mais tranquilo e menos vulnerável nesse período. O segundo aprendizado que eu achei sensacional é: tá tudo bem. Eu sempre falo que você precisa se você está passando por algum problema financeiro, qualquer problema financeiro você resolve com duas coisas: tempo e saúde. E aí aqui entra saúde mental, saúde emocional, saúde física. Então, fazer exercícios, você cuidar da sua saúde mental, né, conversando com pessoas, tendo contato é muito bom para isso, né, e tá tudo bem. Isso vai passar. É um período passageiro. E o que você aprender e mudar da sua vida nesse período é o maior aprendizado que você vai ter, né, de tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está sofrendo por isso. Então, você não está sozinho. É outro aprendizado que uma pessoa me falou. Agora, eu não anotei os nomes agora para saber, mas você não está sozinho, né? As pessoas estão recebendo ajudas, estão recebendo mensagens, então fique junto, né? Por mais que você tenha que ficar em casa. E quando a gente tem uma condição boa, a gente tem que agradecer por esse trabalho prévio que a gente fez, né? A gente tem que estar um pouco mais feliz e grato por estou tranquilo. Quem não está? O que eu posso fazer, né? Então, eu queria saber de você. Qual que é o maior aprendizado que você teve com esse episódio? Então, ou com esse período de isolamento e quarentena? Me manda uma mensagem lá no Instagram, em @finançaspara2. Eu leio todas as mensagens e não fique surpreso em receber uma mensagem de vídeo minha, por exemplo, com a sua dúvida. E no próximo episódio, vai ser o episódio número 16, e ele é um pouco ligado, né? Ele era para ser o episódio número 15, eu resolvi mudar para esse episódio do coronavírus e isolamento social. E esse episódio número 16, ele vai ser como ajudar os dependentes econômicos quando eles são os nossos pais, os nossos avós. Como fazer isso quando eles estão distantes, como conversar com eles, como trazer esse assunto de dinheiro com eles e como fazer isso de uma forma que seja benéfico e gratificante para ambos os lados. Porque eu sei que um pai ou uma mãe depender financeiramente de um filho
pode ser muito desgastante para um relacionamento, né? Para esse relacionamento entre pai e mãe, um irmão, por exemplo, ainda mais porque, além de pai ou mãe, eles são sogros. Então, se você gostou desse episódio, eu queria convidar você para se inscrever nesse episódio, seja lá no iTunes, no Google Play, no Spotify, você procurar por Finanças para Dois, ou até no meu site, finançaspara2.com/podcast. Lá vai poder ouvir gratuitamente todos os episódios passados em qualquer plataforma que você escolher. E eu convido vocês a deixar uma avaliação desse episódio lá no iTunes, que isso vai me ajudar muito a publicar mais conteúdo. É muito gratificante eu saber o que você está gostando ou qual que é o assunto preferido do que você ouviu por aqui. E se você está ouvindo esse episódio no YouTube, clica no joinha, no like, dê um like aqui, gostar desse vídeo, se inscreva no meu canal, que não só eu publico os episódios, publico as minhas lives, publico outros vídeos por lá também, né? Eu vou adorar poder compartilhar os melhores conteúdos aqui dentro desse episódio, como eu fiz com o da Camila daqui, nesse episódio, e com outras pessoas que eu fiz nos episódios passados. Todos os links que eu falei durante esse episódio estão na descrição aqui. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.